O amor divino e puro, insondável, eficaz, vem do coração de Cristo e minha alma satisfaz. Cristo, as portas tão preciosas, sei que a mim Ele abrirá, pois minha alma redimida por seu sangue sei que está. Oh, divino, divino e puro, meus pecados perdoou, cantarei eternamente que minha alma resgatou. Aleluia! Cristo, a portas tão preciosa, sei que mim Ele abrirá, pois minha alma redimida por seu sangue sei que está. Ao findar esta jornada, quando aos céus de luz chegar, que minha alma agradecida possa ter amor louvar. Aleluia! Cristo, as portas tão preciosas, sei que a mim Ele abrirá, pois minha alma redimida por seu sangue sei que está. Amém? Vem de ti, meu socorro, Senhor, tu és o meu abrigo, espero em ti. Teu favor, minha vitória. Clamarei, em meus louvores te exaltarei, meus grandes feitos me alegrarei, porque mudaste a minha história. Tua fidelidade vai além das nuvens do céu, por toda a terra se espalha a sua glória. Firme está o meu coração nas tuas promessas de amor, dos inimigos me escondo em tuas asas, Senhor, debaixo de tuas asas, Senhor, me refugio, debaixo de tuas asas, Senhor, perfeito esconderijo, debaixo de tuas asas, eu sinto intocável, debaixo de tuas asas sou vencedor. Tua fidelidade vai além das nuvens do céu, por toda a terra se espalha a sua glória. Firme está o meu coração nas tuas promessas
American acts like American. German acts like a German. Because that's their national spirit. O americano age como americano, o alemão age como um alemão, porque esse é o seu espírito nacional. And we have a national spirit. Amen. That's the Holy Spirit coming from God out of heaven, and you act like that. Hallelujah. Makes you conduct yourself as they do up there. Because you are of another world. E nós temos um Espírito Nacional, que é o Espírito Santo que vem de Deus do céu. E você age como ele. Faz você se comportar como se comportam lá em cima, porque você é de outro mundo. We're living in America, that's true. That's the body part. But the soul that conducts us, our character, is from above. Estamos vivendo nos Estados Unidos, isso é verdade. Essa é a parte do corpo, mas a alma que nos conduz, nosso caráter, é de cima. We live from above because we're born from above. All Christians come from above. Jesus said, I'm not from below, I'm from above. If I was from below, my subjects would fight for me. But my kingdom is of above. Vivemos de cima porque nascemos de cima. Todos os cristãos vêm de cima. Jesus disse, eu não sou de baixo, sou de cima. Se fosse de baixo, meus súditos lutariam por mim, mas meu reino é de cima. So is every man that's born to the kingdom of God, he's from above. Assim é todo aquele que nasceu do reino de Deus. Ele é de cima. Irmãos e irmãs, no nome santo do nosso amado, bendito e benigno Senhor Jesus Cristo. Por mais uma vez, a misericórdia dele está estendida sobre nós e nesse momento queremos exaltá-lo, né? Que Deus abençoe a todo o coração sincero e eleito nesta noite. Deus abençoe você que está entrando aí pela primeira vez, né? Que o Espírito Santo possa te ajudar, você que mais vezes nos acompanha, e da mesma forma a graça de Deus, o Espírito Santo, possa guiar a você, guiar a cada um de nós, né? Que coisa maravilhosa é quando nós podemos parar um pouco diante da palavra de Deus e ver o que Ele tem para nós. Quando vemos as pessoas dizendo ser filhas de Deus, ser povo de Deus e afastando cada dia mais para longe, né? Em vez de correr mais para perto de Deus, mais para perto da cruz, você vê as pessoas tomando certas atitudes e que realmente demonstra que não são aquilo que falam, né? Mas nós, por outro lado, sabemos que Deus tem aqueles, lógico, né? Categórico, que é a minoria, mas são esses que estão dando crédito à palavra de Deus. Que Deus possa continuar te alimentando com a sua voz, com o seu espírito, com a sabedoria que Ele tem, nos guiando e nos dirigindo em todas as coisas. Meus irmãos, nós estamos vivendo num momento de trevas, momentos de angústias, momento que somente aqueles que são revelados de Deus, que têm aceito ao Senhor Jesus Cristo, que têm entregado suas vidas nas mãos dele, esse se escapará da corrupção que há no mundo. Agora os demais não poderão escapar porque eles já estão do lado do maligno. Mas aqueles que Deus chamou, justificou, e esse é eleito dele. Que coisa maravilhosa é isso para nós, né? Que a graça e a soberania de Deus alcance cada lar desta noite, cada irmão, cada irmã, cada jovem, mesmo as crianças, os ministros, ministérios, igrejas. Estamos no tempo de unificação do corpo de Jesus Cristo, ele é unificado através do Espírito. Não simplesmente somente por estar juntos, por estar grudados, né? Para cá e para lá, mas a verdadeira união que existe é no Espírito de Deus. E se você tiver sobre vós o sangue de Jesus Cristo, isso te dá unidade com Deus, né? Porque você sabe que Ele ainda está no propiciatório, altar de intercessão, intercedendo por mim e por você. Enquanto Ele estiver lá, veja bem, você pode ser guardado por Ele, mas à medida que Ele sair de lá, só resta depois juízo. Agora é intercessor, depois será juízo, né? Agora é o Cordeiro de Deus, quando se torna o leão, então ele vai julgar as causas pela sua vontade perfeita. Deus abençoe a todos os nossos irmãos
as nossas irmãs. Para mim é motivo de muita alegria, muita bênção, né? Estar convosco nesta noite de quarta-feira, e sabemos que há muitos irmãos e irmãs que sempre ouvem a mensagem partida daqui, e creio que o Espírito Santo tem sempre uma palavra amiga, uma palavra de conforto a cada um daqueles que são necessitados. Que coisa maravilhosa, né? E por isso toda honra e glória seja dada, não é ao homem não, é ao Senhor Jesus Cristo, que ainda está salvando, ainda está curando, libertando, ainda está trazendo posicionamento para o povo de Deus. E é o que Ele está fazendo nessa hora, nessa era que estamos vivendo. Quando Deus tem se manifestado através do seu porta-voz, uma mensagem profética, apesar que muitos não gostam, mas nós sabemos que é a vontade de Deus. Veja bem, muitos não aceitam, outros criticam, outros falam que é falso, outros falam que é isso, que é aquilo, que não precisa tanto ser desse jeito também não. Muitos querem viver uma vida emocional, por isso eles escanteiam o poder de Deus do lado. Eles jogam para fora, né? E nós temos um termo muito bom hoje, intitulado em comichão. Já sabemos o que é comichão, né? Muitos têm comichões, não podem suportar mais essa doutrina. Irmãos, e eles amontoam para si doutores que lhes ensinassem conforme as suas próprias concupiscências. Eles querem que eles ensinem aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que Deus quer dar para ele ouvir, mas eles sempre vão querer aquilo que eles querem ouvir para o seu bel prazer, para ser crentes fabricados, para ser crentes forjados. Veja, meus irmãos, crentes realmente de boca, mas aqueles realmente filhos de Deus creem em tudo que Deus disse, né? Seja para chamar a atenção ou não, mas se é Deus falando, eles têm regozijo e prazer em tudo isso, né? Muito bem. Meus amados, eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 até o verso número 5, para uma breve meditação nesta noite. Vou repetir. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 até o número 5. E o tema de hoje será comichão. Não é comissão não, tá? Hoje é comichão, tá bom? Comichão. Deus abençoe, vamos para uma faixa musical e logo mais estaremos aí lendo a Escritura. Deus abençoe a todos. Existe um nome tão forte, nome que é cheio de luz, nome que faz maravilhas, nome que a todos conduz. Nunca existiu outro nome que tenha tanto poder. É só falar nesse nome que faz o inferno tremer. É Jesus, 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 é Jesus. É Jesus, 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 é mil vezes Jesus. Ele levanta o enfermo, ele faz mundo falar, ele faz o cego ver, faz paralítico andar, ele acalma a tempestade, das trevas ele faz luz. Este é o nome mais forte do mundo, grito mil vezes Jesus. Amém. É Jesus,
é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Deus, é Jesus, 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 é mil vezes Jesus. Ele tocando o leproso, a lepra desaparece. Ele ordena o demônio e ele lhe obedece. Ao filho de uma viúva, a quem a morte tragou, Jesus tocou no esquife e o morto se levantou. É Jesus, 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 é Jesus. É Jesus, 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 é mil vezes Jesus. É Jesus, 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 é mil vezes Jesus, é Jesus. Amém? Graças a Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus na nossa vida, né? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, meus amados. Nome bom, nome precioso, nome que é sobre todos os nomes, que acima de tudo que até tive nome que você possa imaginar aí, é o nome do nosso precioso e amável Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos para uma escritura que é anunciada, né? Que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o verso número 5. E hoje tomamos um pequeno tema aqui intitulado Comichão, tá bom? Vamos lá para a escritura. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos
na sua vinda e no seu reino. Verso 2: que pregues a palavra, instes em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempos em que não sofrerão essa doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Verso 5 agora: mas tu se sóbrio em todo tempo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Amado Deus, Pai Celestial, abençoa a meditação da sua palavra nesta noite, no coração do meu irmão, da minha irmã, que teu Espírito possa falar profundamente, lá no íntimo, na alma, lá no livre-arbítrio, Pai, que eles possam se dar conta do que o Senhor quer de nós. Nós estamos aqui para ser uma igreja mais na terra, estamos aqui para tentar agregar os seus filhos, unificados na fé, na sua palavra, tirando, ó Deus, os enredos denominacionais, de tudo aquilo, Pai bendito, que atrapalha eles de enxergar a tua vontade perfeita. Portanto, perdoa os meus pecados, perdoa nossas falhas e aceita a nossa gratidão nesta noite. Faça-se conhecida no nosso meio, através da exposição da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amado Filho. Amém. Amados irmãos, nós lemos um texto bastante conhecido, quando o apóstolo Paulo dizendo aqui a Timóteo, né, falando para ele não desanimar, não, para ele pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, mas ele também advertiu, né, porque virá um tempo em que não sofrerão essa doutrina. O povo não consegue mais segurar no que Deus disse. Eles vão através de algum ensinamento teológico, de alguma coisa que o homem aprendeu em seminário, ou em outras fontes por aí, e rejeita realmente o que Deus tem dito para nós nesta hora. Né? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Você sabe o que é a palavra comichão? Ela dá mal-estar, ela dá coceira nos ouvidos, tentação nos ouvidos. Então a pessoa, quando ele não tem a saúde, os organismos perfeitos para Deus, estruturado por Deus, ele ouve a palavra de Deus, mas essas coisas dão sensações dele. Eles não suportam ouvir a verdade, porque a verdade, na verdade, dói. Porque a verdade, ela corrige. A Bíblia diz para nós, Apocalipse, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Então a pessoa tem que realmente gostar de ser chamada a atenção por Deus. E toda mãe, todo pai que é correto, chama a atenção, corrige seu filho, porque quer o bem dele. Não é para maltratá-lo, deserdá-lo, né? Não é para trocar de casa, não é para desfazer dele de forma alguma. Mas o pai e a mãe corrigem porque eles querem o bem dos seus filhos, né? E muitos não obedecem pai e mãe e depois mais tarde bate para a cabeça. E toda pessoa que não obedece a Deus, mais tarde tem que sofrer a consequência, né? Porque vai rejeitando, chega uma hora que ele rejeita pela última vez. Quando ele tentar voltar, já tem cruzado muitos até a linha de misericórdia, e Deus não poderá mais fazer mais nada por essa pessoa. Por exemplo, está vindo aí a grande tribulação e vai pegar muito surpresa. E muitas pessoas hoje têm comichão nos ouvidos, não quer aceitar a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus, fica achando substituto, cortando atalho por aí afora. Mas no Evangelho não tem atalho. Né? Não adianta quantos tocam
as pessoas puderam subir lá no dia do dilúvio e tentar navegar sobre as águas, mas era assim que eles tinham que passar, por rejeitar, por ter comichão nos ouvidos e rejeitar a mensagem do pregoeiro da fé, que era Noé. Sempre foi dessa maneira. Em toda circunstância, em todo o tempo da Bíblia, você vai notar que Deus sempre deu uma advertência, mas o povo não quer ouvir. Mas é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. E pelo que lábios estranhos, o povo não poderão entender isso, tem que ser através da revelação. Falará este povo. É por isso que eles não compreendem a voz de Deus. A voz de Deus é totalmente divergente da voz do homem. Quando Deus fala, tudo se cala. Ele é o leão da tribo de Judá. Você vê que até no natural, o leão quando ruge na selva, os demais, todos os animais ficam quietos. Ele é o rei da selva. E o nosso rei não é nenhum homem que queira estar sobre uma igreja, sobre um homem, sobre uma junta, nenhuma ditadura dizendo que tem que fazer isso. Meus amados, quem tem que estar sobre toda a igreja é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo justo. É Ele que revela a palavra. Sem Ele, Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, se não era Ele. Amém? Mas, então, muitos teriam comichão nos ouvidos, amontariam doutores, né, para si, que lhes ensinassem conforme as suas próprias concupiscências. O povo não está preocupado com o que Deus está falando mais. O dinheiro tomou conta, a fama tomou conta. Veja, irmãos, que caos que a chamada igreja de Deus tem chegado. Num momento terrível em que as pessoas perderam o respeito, perderam a vergonha uns para com os outros, e eles vivem da maneira que vivem aí fora, achando que Deus aceita essas podridões. Eu já disse aqui e continuo dizendo: o fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, o bêbado, o roubador, o ladrão, a prostituta, ele não vai ficar desapontado no dia do juízo, porque já está fazendo o que o diabo quer. Mas aquele sujeito, aquele espertalhão, que se esconde atrás da multidão de igreja, achando que vai passar impune, fazendo as suas falcatruas, as suas traições, esse é o grande estorvo que há no meio do povo hoje. Pessoas dizendo ser cristão e negando a eficácia dela, a eficácia da palavra. Mas veja bem, então eles querem o evangelho morto, que o homem pode fumar, pode beber, as mulheres podem cortar cabelo, pode usar roupa indecente, pode ir a bailes e festas, pode mentir, pode jogar, pode adulterar. Meus irmãos, apóstolo Paulo, uma mensagem para nós diz assim: não convém que isso se faça assim. Todo homem e mulher que é de Deus amará e procurará fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus sempre fez a própria vontade de Deus. E o Pai dele que era o que gerou ele. E Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Não foi José que gerou. Não foi Maria que gerou a Jesus. Foi o Espírito Santo de Deus que gerou a Jesus. Amém? Até a célula sanguínea foi humildade de Maria. Então nós entendemos pela revelação que Jesus era Filho de Deus. Aleluia. Ele não tinha nada humano, assim, de Adão, ou melhor, de seu pai natural, seria José, Maria e José. Deus pegou o corpo emprestado e desceu ali e gerou seu filho. Amém? Então veja, meus amados, hoje as pessoas fazem o que querem. Eles têm jogos de batota na igreja, eles têm festas para cá e para lá, participam de certas coisas. O crente, mas o cristão, ele foge dessas coisas. Tudo aquilo que o mundo faz, que é contrário, viu? Aquilo que o mundo faz e que é contrário a Deus, o cristão, ele não faz. Se for para quebrar a palavra de Deus, a vontade de Deus, o cristão não vai. Ele pode sofrer a consequência, como dizemos aqui, ó. Mas se você é sóbrio, em tudo sofre as aflições. Não é porque o povo está incrédulo, está blasfemando, você vai deixar de pregar porque eles não creem. Não, você tem que continuar falando. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Deus pode ter filhos e filhas ainda para ser salvos. Então alguém tem que falar a verdade. Deus não quer nem o fanfarrão,
em um canto alegre, falando que ele está certo, que tem que estar na igreja dele. Irmãos, você tem que estar em Cristo. Você tem que ser batizado corretamente em nome de Jesus Cristo, se você não foi batizado, e participar de uma ceia correta, um ato de lava-pés que é bíblico. Procurar uma igreja que cumpra esses requisitos. Não uma denominação que anula a palavra de Deus. E outra coisa, esses movimentos não te levará para o céu. Se eles não tiverem, como assim diz o Senhor, esses movimentos não te levam para o céu. Qualquer lugar, qualquer seita, seja o que for, que quebra uma palavra de Deus, não tem nada a ver com Deus. Jesus falou que esses sinais, prodígios e maravilhas apareceriam e seria tão parecido com o verdadeiro que, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Mas graças a Deus, talvez 99,9% ainda não é 100%. Então a noiva crê em toda a palavra de Deus. Talvez ela possa não entender tudo, mas uma coisa ali é ensinada. Ela crê em Deus e sabe que Deus enviou a mensagem para nós. E nós estamos vivendo. Mas quando você sofre em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Olha, cada um de nós tem um ministério, sabia? Nós não apoiamos, sabemos que uma mulher não pode pregar. Mas você tem um ministério, testemunho, uma vida escondida em Cristo. Você pode até, depende com alguém, você pode até mencionar as coisas que Deus fez, ajudar alguém. Você tem um ministério, talvez de oração, de jejum, intercessão para alguém mais. Então você deve cumprir isso, não se envergonhe. Eu queria fazer isso, faça aquilo que Deus te permitiu fazer, dentro dos limites da Bíblia. Você vai ser abençoado, né? Então, mas nós entendemos que muitos, como falamos aqui ontem sobre a igreja galada pelo mundo, nós vemos que as pessoas estão atrás de coisas que florescem, que dê conhecimento, coisas que realmente o homem quer ser sábio, quer se apresentar, ele quer se posicionar como Deus. Ele não pode fazer isso, irmãos, mas eles tentam fazer isso, se posicionar como Deus, né? E o profeta diz aqui, cada um tenta ter o conhecimento, ele sabe exatamente o que fazer e as palavras a dizer. E isso somente, se torna uma oratória política, ao invés de uma mensagem em demonstração de poder. Quem é de Deus, que crê na palavra, sabe, a própria alma dele vai se alimentar da palavra. Não é palavra torcida, é a palavra do jeito que ela é revelada. Todo cristão realmente vive através da revelação da palavra de Deus, não de ajuntamento, não de coisas que realmente afastam você disso. Quando você, qualquer ministério que fala contra a palavra, pise em algum par da palavra, você não tem que ter nada com ele, ou com a igreja que for. Você tem que estar do lado da palavra. Muitas pessoas hoje rejeitam o que Deus está falando, por causa que ele é ensinado totalmente para ir contra, para debater isso. Veja aqui, irmãos. Então, ao invés de uma mensagem de demonstração de poder do Espírito Santo, que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado, tem que bater firme contra isso. Eles são treinados para discursos políticos e nós não necessitamos disto. Paulo diz, a palavra veio não somente, ou o evangelho em palavra somente, porém pelo poder da manifestação do Espírito, trouxe o Espírito Santo. Aquilo trouxe o evangelho demonstrando os poderes do Espírito Santo. Tem gente que pensa que o poder do Espírito Santo é só fazer milagre. Quando a palavra, o maior poder do Espírito Santo é a palavra revelada viva. As demais coisas vão acompanhar isso. É por isso que você vê todo mundo batendo a cabeça onde está a verdade e aqui ali não sabe onde firma. Você precisa, irmãos, abrir os teus olhos para enxergar onde está a verdade de Deus. Ela está em sua palavra. Então o Evangelho demonstrando os poderes do Espírito Santo. Porém todos esses homens saem para o seminário, eles aprendem grande educação, como eles devem
permanecer perante as pessoas, como ele deve se apresentar, como eles devem se vestir, como eles devem atuar. Eles nunca devem usar uma gramática errada. Filhos, cortês e tudo, as coisas corretinhas no seu devido lugar, o abecedário, a álgebra, tudo colocado bem organizado com uma coisa formal. Não pode errar. Agora, isso está bem para uma oratória política, porém, nós não estamos atrás dos encantos das palavras dos homens. Paulo disse: o evangelho que eu prego não veio daquela maneira, porém veio através da restauração do Espírito Santo e do poder de demonstrações. Não veio por uma oratória feita corretamente. Veja aqui, irmãos, para que sua sabedoria esteja ou sua confiança esteja na sabedoria do homem. Porém, isto vem através das demonstrações do poder de Cristo ressuscitado. Aleluia! Isto é o Evangelho, para conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Eu pergunto, você conhece a Jesus? Ou você conhece toda a escatologia, todo algum livro de Hall, R.I., registro interno da denominação, as doutrinas da denominação, o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer? Cada um tenta pensar que ele é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Cada denominação, cada grupo tenta se apresentar como o melhor. Os metodistas dirão: nós temos os homens mais inteligentes. Os batistas dirão: a igreja de Cristo. E assim por diante. Todos eles, nós somos os mais inteligentes. Agora, nosso povo, nós não deixamos somente o homem como ir pregar o evangelho, porém eles o selecionam com cuidado. Ó Deus, tem misericórdia, o homem selecionando, é o homem enviando. Por isso você vê muitos aí caem por terra, por causa disso, porque é homem mandando sobre homem. Onde o homem manda, aí a coisa é complicada. Mas agora, quando Deus manda, é o Espírito Santo. Quando diz: separa-me, Paulo e Barnabé. Quando é o Espírito que separa, quando o Espírito de Deus que manda, aí dá fruto. Quando Deus dá um dom a um homem, irmãos, e que ele pregue a palavra no poder de Deus, veja só, o que ele fala é o que Deus está dizendo. E está querendo que as pessoas ouçam. Então vamos ouvir de Deus. Os selecionam com cuidado, eles fazem isso. Se eles estão doutrinados com uma certa doutrina, então eles os põem na igreja. Deus não pode tocar nisso em nenhuma maneira. É um homem e acabou. Veja, o profeta diz: eu desejo alguém que pregue para mim, que tenha sido silenciado com cuidado, ou melhor, selecionado com cuidado pelo Espírito Santo, que Deus tenha levantado, não selecionado pelo homem ou denominações. Fuja de denominações. Você que é misturado a essas coisas. Aí logo quando você recebe a revelação sobre o batismo no nome de Jesus, você vai perguntar para o seu pastor, quem quer que seja lá, falar: não se meta com isso, não, isso é do diabo. Não se meta com isso, então o trigo está saindo aí, negócio de profeta, negócio de mensagem, não se meta com isso. É porque eles querem que realmente você não saia, você não comece a entender o programa de Deus. Então eles sempre talvez vão até te dar um cargo para você ficar lá, para você não sair. Vão te agradar, vão bater nas suas costas. Mas nós sabemos que um filho de Deus, uma filha de Deus, ele não vai atrás dessas coisas, né? Ele vai sempre analisar o que Deus está fazendo e seguir. Mas olha que coisa maravilhosa. O profeta continua assim, dizendo: todo conhecimento, eles dizem: nós conhecemos tudo a respeito disso. E alguns deles não sabem o primeiro alfabeto do Espírito Santo. Eles negam isso. Veja, isso me lembra de um pequeno livro que eu li. Agora presta atenção nessa história aqui. Lá na Califórnia, né? Por volta de 10 anos atrás, eu preguei com minha velha, eu peguei em uma velha livraria e eu esqueci quem era o autor. Somente um pequeno livro de 10 centavos, porém ele tinha algum bom sentido nisso, ainda que ele parecesse que fosse por brincadeira e disfarçadamente. Porém, eu encontrei algo ali dentro que
que pareceu como Deus para mim. Olha que coisa. E uma dessas pequenas histórias começava desta maneira. Analise aqui, irmãos. Preste muita atenção. Numa manhã, num grande galinheiro, havia um certo pequeno galo que pensava que ele tinha todo o conhecimento que havia para se saber. De forma que ele voou sobre uma caixa e bateu o seu pequeno bico na caixa 4 ou 5 vezes, moveu para trás a sua cabeça e cantou como você nunca ouviu um galo cantar. E os outros, veja, ele atraiu a atenção deles. Ele disse: damas e cavaleiros, desse galinheiro, eu gostaria de falar a todos vocês nesta manhã sobre algum grande programa educacional que nós temos recentemente designado. Disse: eu tenho exigido muito conhecimento. Olha que coisa, em meus estudos, quando ele puxou seus pequenos óculos sobre seu bico, ele disse: eu tenho decidido que nós, caros, podemos melhorar a nós mesmos através de mais conhecimento. Portanto, eu lhes poderei dizer que onde, se nós cavarmos e trabalharmos num certo curral ou buraco, nós encontraremos uma certa vitamina que nos fará cantar melhor, penas mais bonitas. Veja, eu lhes posso dizer como nós podemos melhorar a nós mesmos, em muitas diferentes maneiras. E as franguinhas com as cristinhas vermelhas, elas somente carcarejavam e diziam: isso não é o amor? E elas certamente o admiravam. Veja, ele é um galo tão brilhante, me lembra de alguns desses pregadores de seminário aqui, um homem tão brilhante. Não há necessidade de nós ficarmos à toa com o restante do galinheiro. Nós todos deveríamos ir com ele. Analise isso, meus amados. Bem, antes do pequeno sujeito chegar a encerrar a sua palestra, houve um outro pequeno galo que não tinha penas tão brilhantes, vindo correndo do resto do galinheiro e disse: rapazes, só um momento, só um minuto. Eu acabei de ouvir o último boletim no rádio. O frango subiu 4 centavos por libra. Todos nós iremos ao matador amanhã. Que bem irá o seu conhecimento de fazer? Quer dizer, quantas pessoas estudam, fazem isso para ser pregadores e tantas coisas mais, né? E além de conseguir fazer, ainda fazem fora da vontade de Deus. E se fazem fora da vontade de Deus, vão ser reprovados. Então, de que adianta tantos esforços para chamar a atenção, para ter a melhor igreja na cidade, para saber mostrar ao povo que ele é o melhor? Irmãos, vamos tomar muito cuidado. Irmão, todo o conhecimento que nós possamos acumular, que bem isto faz. Nós somos 6 pés, 1,82 m, né, de terra. Nós todos estamos morrendo às polegadas e aos minutos. Nosso conhecimento não significa nada, nós desejamos conhecê-lo, porém eles fazem isso, como ele estava comentando, né? Como eu estava comentando há algum tempo atrás acerca de um certo canarinho. Ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessita ser conhecido. Ele conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Assim ele voou para a parte de cima de sua gaiola e começou a falar a respeito do ser humano, como ele conhecia tudo acerca deles. E subitamente um professor, Purdue, Universidade da Indiana, né, veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. E o pequeno companheiro piscou seus olhos e virou a cabeça. Agora, ele tinha olhos, ele podia ver o professor, ele tinha ouvidos, ele podia ouvi-lo. Porém, naturalmente, ele não sabia o que ele estava falando, porque ele tem um cérebro de canário. Tem muitas pessoas que ouvem Deus, mas não sabem o que Deus está falando. Aí, por não saber, eles se trancam e tem colchão nos ouvidos e vão procurar coisas para satisfazer aquilo que está dentro dele. Então, ele tinha cérebro de canário. Ele é somente um cérebro de pássaro. Olha, irmão, é só isso que ele tem. Ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como seres humanos. Ele nem pode ser humano, pensar como um Deus. Você é um humano,
Nunca, jamais, nenhum homem, por mais erudito, por mais sábio que ele seja, ele não pode pensar como Deus. O homem ele tem fim, ele é finito. Então ele tem que ficar no seu lugar, ser submisso, humilde a Deus e ocupar aquilo que Deus o colocou. E todo o conhecimento mundano não é mais do que um servo de canário. Isso é a realidade, meus amados. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo com isso. Você tem que ter a mente de Cristo. Aleluia, a mente de Cristo voltado para Ele. Glória a Deus. Isto alegra a gente, isto nos emociona, porque sabemos que quando Deus fala no coração revelado, a coisa totalmente muda. A razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem um aperto de mão ao invés do novo nascimento, eles estão tentando se desviar do novo nascimento, correndo, fugindo da presença de Deus. Não fica para encarar a realidade, mas sabe de uma coisa? Uma hora você vai ter que parar diante do juízo de Deus. Vai correndo, vai fugindo, uma hora você tem que dar conta de tudo. Então é melhor ficar para encarar a realidade e ver o que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite. Tenha misericórdia de ti mesmo. Entregue-se inteiramente nas mãos de Deus, confie nele. Deixe a sua roupagem eclesiástica para lá, os seus argumentos, cabeça cheia, pesada, de tantas ambições, tantas coisas que você adquiriu aí fora. Faça uma limpeza aí, coloque o Senhor Jesus Cristo para dominar todo o seu ser, a tua vida. Aleluia! Você tem que ter a mente de Cristo. Então veja a razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem um aperto de mão ao invés do novo nascimento. Eles estão tentando se desviar do novo nascimento. Eles não desejam o novo nascimento. Eles não sabem que nós ensinamos isso na Bíblia, de forma que eles desejam substituir isso por algo. Simplesmente isso. Tem gente que sabe que o batismo em nome de Jesus é verdade, está na Escritura. Olha aqui atrás, está recheado, ponto escriturístico. Você nunca vai achar alguém que foi batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo da Escritura. Se você achar, mostre para mim. E eu vou ser batizado aí. Não existe alguém que foi batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28:19. Mateus 28:19, Jesus disse: ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos foram, no dia de Pentecostes, receberam o Espírito Santo, saíram a pregar o Evangelho. E mesmo naquele momento ali, quando Pedro deu um pequeno discurso, concluiu quase 3.000 almas. E eles então perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos para os irmãos? O apóstolo Pedro logo disse: arrependeu-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Não está assim lá. Analise lá, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele sabia que Mateus 28:19 se cumpriria em Atos 2:38, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, são três ofícios de uma pessoa chamada Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus, né? É o único nome que foi dado sobre todos os nomes. É o nome de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que maravilha, né? É saber dessas coisas. Então você precisa tomar isso na sua vida. E tem pessoas que até batizam Jesus e depois não usam lá dos papéis, não pratica a ordem escriturística, nem participa de Santa Ceia, correto, com asmo impuro. Você precisa examinar essas coisas. A quem mais é dado, mais é exigido. Amém? Se você é cristão, você ama servir a Deus. Você faz de coração, mesmo dedicação a Ele, sabendo que o que você está fazendo é por você mesmo. Em gratidão a Deus, em gratidão à salvação que Ele te deu, você pega entre a vida e a morte. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos. E eles sabem que ensinamos isso na Bíblia, de forma que eles desejam substituir isto por algo. E o povo pentecostal não está menos ruim, tentando substituir algo. Eles desejam isso, tem distinção. Veja. Isto deve ser exatamente bem distinto. Nós daremos um aperto de mão e nos uniremos à igreja. E seremos aspergidos ou batizados, ou algo assim. Eles têm medo do novo nascimento.
Eu algumas vezes creio que o tabernáculo urbano está ficando com medo disso também. Quantas pessoas têm medo da palavra, têm medo de seguir o que o profeta disse, têm medo de falar o que o profeta falou. Mas Jesus, porque veio de tradições, mesmo estão acompanhando a mensagem, mas não se libertou, ainda tem tradições humanas, tradições psicológicas na cabeça deles. E Jesus falou, voz e validade que Deus está fazendo por causa de vossas tradições. E se estão matando a vocês, em outras palavras. Agora nós todos sabemos que o nascimento, eu não me importo onde isso está, ou em que lugar. Veja, ou parte de que é uma sujeira. Se um bebê nasce numa pilha de vagem, ou num chão duro, ou numa sala de hospital decorado, cor-de-rosa, é uma sujeira, de qualquer maneira. Um nascimento de um bezerro, um nascimento de qualquer outra coisa, é uma sujeira. Amém? E o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. Aleluia, porém as pessoas estão tão engomadas, eles não choram. Veja, irmãos, eles não se entregam a Deus, não deixam o Espírito Santo vir ou abater e fazer dele nova criatura. Muitos têm medo de receber o Espírito Santo para não agir de forma estranha diante de quem ele ama. Acha feio fazer isso. Meus amados, nós temos que ser maleáveis diante de Deus. Nós temos que ser realmente pessoas convertidas a Ele. A única pessoa, o único ser que você tem que agradar ao Senhor Jesus Cristo. Você não tem que agradar nem mesmo a você mesmo. Tem que agradar a Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós iremos onde eles apertam as mãos. Nós iremos onde eles não gritam e não choram. Veja, e batam no altar e imploram. Você deseja ser um ser tão humano? Porque nós estamos do nascimento morrendo completamente para trazer vida. Aleluia! Para trazer vida. Você tem que morrer, gente. Não adianta. Uma semente, uma velha batata, uma batata de semente, você toma aquela batata e a põe na terra. Até que você possa ter novas batatas, aquela velha batata tem que apodrecer. O milho não pode produzir nova vida até que ele esteja apodrecido. Nós temos que morrer. E um homem e uma mulher nunca pode ter um novo nascimento até que seus intelectos e seus próprios egos estejam podres, mortos. Morreram completamente no altar e gritando, aleluia, fiquem todos sujos, a ponto que a dureza saia fora do seu colarinho. Aleluia, você nasça de novo pelo Espírito de Deus. Eu não me importo se você berra, fala em línguas, pula para cima e para baixo e se bate como um frango sem cabeça. Você está trazendo vida. Aleluia, porém nós substituímos isso por algo. Nós desejamos a maneira clássica, certamente, né? Aqueles arrependimentos sem choro, aqueles acertos sem choro, meus irmãos. Olha que coisa, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Vamos parar aqui no parágrafo 41 dessa mensagem. Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus consiga sempre animando-vos e trazendo vocês aquele poder do alto para vocês chegar a essas coisas. E não é por muito falar, não. É a medida da dosagem de Deus em você que você deixa ali. Você deixa entrar na sua vida. Se você não deixa Deus entrar na sua vida, fica difícil, né? Mas eu creio que você deve realmente deixar Deus trabalhar na sua vida. Então, vamos continuar aqui pela graça de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, né? Graças a Deus. Amém, irmãos. Estamos chegando a mais um final da programação e pedimos que a graça soberana de Deus continue com todos vós. Esse é o desejo do meu coração. Amanhã, quinta-feira, né? Creio que estarei no tabernáculo, se Deus permitir, se não aqui mesmo. Depende de Deus, né? Para tudo. Estamos
Vamos ver se terminou a mensagem, estamos ouvindo. E amanhã será uma bênção para nós poder ouvir direto da voz do Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Que Deus possa abençoar a todos vós. Esse é o desejo do meu coração, tá bom? E que o Espírito Santo continue sempre nos motivando. Nós estamos aqui, irmãos, para tentar vos ajudar. Portanto, se você tem algumas perguntas, algumas dúvidas, né? Meu número de celular é 18997417258. Mande aí para nós poderemos vos abençoar através da resposta que Deus sempre tem dado através do seu profeta. Nós não temos resposta para tudo, né? Não temos, mas Deus tem a resposta. Só que para todas as perguntas bíblicas, tá bom? Deus abençoe a todos os nossos irmãos, nossas irmãs. Temos aqui alguns irmãos na conexão: Tatiana Norberto, Débora Sunamita, Gene Afonso, Marli Silveira, também Sandra Sueli. Que Deus abençoe vossos corações, tá bom? Que sempre aquele amor genuíno de Deus, o Espírito Santo, possa estar na sua vida, meu amado, na sua casa, no teu trabalho, onde você estiver, né? Trabalhando, passando roupa, cozinhando alimentos, fazendo a sua janta, seu almoço, os irmãos dos seus trabalhos seculares, né? Motoristas, seja o que for, pedreiros, não importa a profissão. Que Deus possa te abençoar onde você estiver. Vamos dar sempre o testemunho vivo de Cristo. Enquanto aqui vivermos, todos nós podemos tomar essa meta de não envergonhar a Jesus Cristo, né? Mas sempre dar um bom testemunho como cristão valente, valoroso, que tem revelação da hora, do momento que Deus está fazendo para nós agora. Tá bom? Deus abençoe todos vós, em nome de Jesus Cristo. Uma boa janta, bom descanso, boa noite a todos. E que o Espírito Santo possa nos guardar. Esse é o desejo do meu coração. Vocês que nos acompanham até aqui, que o Espírito Santo continue te protegendo, te abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Deus assim nos permitir. Amém. Aleluia. Vamos ouvir. Algemado por um peso. Oh, quão triste eu andei ao sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Amém. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Deus abençoe, irmãos. Amém.